A paz do Senhor, queridos. Que bom poder mais uma vez compartilhar este vídeo, compartilhar mais um conhecimento ao seu coração. O assunto que nós vamos abordar a partir deste momento tem o seguinte tema: quem está reinando? A pergunta é: quem está reinando? O que foi que me posicionou a trazer neste exato momento ao seu coração este vídeo e essa explicação? Nada mais, nada menos do que os testemunhas de Jeová. Recentemente, na Praça do Rosário, ali em Caruaru, um testemunho de Jeová me fez uma pergunta. Ele veio e disse: você sabe quem está reinando? Antes de trazer ao coração deles a interpretação correta das Sagradas Escrituras, eu ouvi. E ao ouvir a explanação, a explicação dos testemunhos de Jeová, me deu pena. Na realidade, me deu até dó. Mas eu entendo eles, porque na verdade eles aplicam, ensinam aquilo que eles aprendem. E na realidade a fonte a qual eles têm como manual de fé para aprender algo da palavra do Senhor está totalmente torcida, está totalmente adulterada. O que eu estou querendo dizer para você? A própria Bíblia das Testemunhas de Jeová é uma Bíblia totalmente adulterada. Só é você pegar, ter acesso a qualquer Bíblia dos Testemunhos de Jeová e você vai ver que é totalmente torcida para dar credibilidade àquilo que eles acreditam e à sua fé. Por exemplo, esta Bíblia, tradução Novo Mundo. Essa Bíblia ela é um absurdo, irmão. Existe totalmente uma torcida das páginas dos originais. Essa Bíblia ela foi totalmente traduzida de uma forma para trazer credibilidade simplesmente aos testemunhos de Jeová. Se você pegar qualquer outra Bíblia e analisar por esta Bíblia ou qualquer Bíblia, você vai ver que essa Bíblia está totalmente torcida para dar credibilidade, crença à sua seita, crença àquilo que eles acreditam. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Em outro vídeo, nós iremos falar um pouco sobre os erros tão claros das testemunhas de Jeová. Mas o assunto que eu quero trazer ao coração dos irmãos é esta questão que também eles usam: quem está reinando? Na mentalidade dos testemunhas de Jeová, eles acreditam que quem está reinando é Satanás. Que Satanás ele tem o domínio de todo o globo terra. Na verdade, isso é uma interpretação equivocada. À luz da Bíblia Sagrada, nós iremos a partir deste momento, esteja com a Bíblia em mão para você nos acompanhar, mas a partir desse momento eu quero esclarecer aos irmãos o que significa esta expressão reino ou reinar. É bem verdade que eu encontrei dentro das Sagradas Escrituras, neste século 21, existe 3 tipos de reinado. O primeiro reinado que nós vamos analisar é o reinado das trevas. Segundo reinado que nós vamos observar é o reinado de Deus. E o terceiro reinado que a gente vamos observar é o reinado dos homens. Vamos para a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, vamos tomar como referência Mateus capítulo de número 4, versículo de número 8. Olha o que diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O próprio diabo está aqui mostrando para Cristo Jesus, no período da sua tentação ali no deserto, que existe vários tipos de reinos neste mundo. Mas eu quero trazer aos vossos corações os 3 tipos de reinado que a Bíblia nos mostra categoricamente e claramente nesse século 21. Vamos analisar de início o que a Bíblia nos mostra com maior clareza: o reino de Deus. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 17. O primeiro reinado está
claro aqui, é o reinado de Deus. Olha o que diz Lucas 17, versículo de número 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, Cristo Jesus, ele trouxe a este mundo o reino de Deus. É o que nós vamos observar também, o que a Bíblia nos mostra com tamanha clareza no livro de Romanos, capítulo de número 14, versículo de número, deixa-me ver, 17. Olha o que diz o versículo 17. 14 e 17 de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A minha pergunta é: você tem paz? Se você tem paz, você está vivendo no reino de Deus. O reino de Deus que Cristo trouxe, como lemos aqui em Lucas 17, versículo 21. Então está claro, o reino de Deus está entre nós, trazido por Cristo Jesus. E Romanos 14, versículo 17, vai mostrar o significado, o que o reino de Deus nos trouxe. É o que diz aqui: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas eu quero também, agora, dentro deste versículo e desta observância, nós vamos observar o que diz aqui também Colossenses, capítulo de número 1, que aqui também vai nos mostrar categoricamente o reino de Deus entre nós, e também já vai mostrar o reino das trevas que também reina neste mundo. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ou seja, por intermédio de Cristo Jesus, trazer o reino de Deus à terra, nós, pela sua infinita graça e misericórdia, saímos do reino das trevas. Qual é o reino das trevas? É isso que nós vemos diariamente: prostituição, bebida, drogas. Isto é o reino do diabo, isso é o reino das trevas. Mas o reino de Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, por Cristo Jesus, nós saímos do reino das trevas e viemos a habitar no reino de Deus. Então está claro aqui, o primeiro reino é o reino de Deus. Segundo reino, que já nos mostra com clareza também aqui, em Colossenses 1:13, que mostra também que há um reino, que é o reino das trevas, da qual nós, que aceitamos a Cristo, professamos a nossa fé, fomos transportados das trevas, do reino das trevas, para o reino de Deus. Amém? Agora vamos observar o reino dos homens. É o que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Capítulo de número 19, versículo de número 6, que diz: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Isto aqui
está nos mostrando o reinado de Cristo. Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15, nós vemos aqui o reino dos homens, a qual será tomado pelo reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lemos também em Apocalipse 19, versículo de número 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ou seja, quando Cristo vier, oh glória, ele vai reinar sobre todos os reinos do mundo. Ou seja, não haverá mais reinos das trevas, não haverá mais o reino que hoje vivemos, que é o reino de Deus, não haverá mais o reino dos homens, porque o reino dos homens, o reino de Deus e o reino das trevas será totalmente dominado pelo reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aqui o versículo de número 6 do capítulo 19 de Apocalipse. O Todo-Poderoso reina. Então aprenda isto neste momento. Existe 3 tipos de reino que está reinando neste mundo: reino das trevas, reino dos homens e reino de Deus. O reino das trevas é o que nós vemos hoje: drogas, prostituição, pessoas aí neste mundo de pecado escravizado. Isto é o reino das trevas. O reino de Deus é o reino de paz, de justiça, de alegria, a qual nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor do nosso Deus. Foi o que nós lemos no livro de Lucas, quando a Bíblia nos mostra com clareza que Jesus trouxe o reino de Deus. Então aprenda neste momento. Hoje nós vivemos um reino de Deus, que é o reino do seu amor. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar uma oração. A oração que Jesus ensina para os discípulos é esta: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixei-nos cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Os testemunhas de Jeová pegam este versículo para querer afirmar que o reino de Deus está por vir, que o reino de Deus não está entre nós. Ou seja, eles não entendem que o que Jesus estava ensinando era a respeito do reino de Cristo, porque o reino de Deus já está entre nós, que é o que está em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Cristo Jesus trouxe-nos o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer na oração do Pai Nosso era ensinando, era uma instrução. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós, como lemos. Então, quando Jesus disse: orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, Jesus estava ensinando aos discípulos que a partir do momento em que Cristo subisse aos céus, ele orasse desta forma, pedindo a Deus o reino de Cristo Jesus. Por quê? Porque o próprio Isaías profetizou dizendo que o nosso Senhor, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando ele ora, ensina os seus discípulos a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Estava simbolizando ali o reino de Cristo que está por vir para reinar sobre este mundo, e não haverá mais reino de treva, reino de Deus e nem reino de homens, porque o próprio Cristo, ele reinará e todos os reinos estará sobre o seu poderio, sobre o seu poder. Enquanto Cristo não vem estabelecer o seu reino, nós vivemos no reino que ele deixou por intermédio de Cristo Jesus. Pela sua vinda, nós hoje vivemos um reino que ele deixou, que é o reino de Deus, que é paz, justiça, alegria e a oportunidade de salvação eterna, de sairmos do reino das trevas e viver no reino do seu amor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que possamos desfrutar desse reino que está entre nós, que é o reino do amor do nosso Deus. E no final, reinarmos com Cristo, aonde ele reinará sobre todos os reinos da terra, como lemos em Apocalipse. E todo domínio, todo reino estará sobre a sua mão e o seu poderio. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde e te conceda graça sempre, em nome de Jesus. Amém.